A paz de Deus, povo abençoado do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Vamos para mais um capítulo, dessa leitura do Grande Divórcio. Deu uma sumidinha aí de 3 dias, se eu não me engano, mas estamos aí de volta. Vamos iniciar com o nosso devocional do livro Boa Semente, amém? Que Deus abençoe a todos, hein? Se inscrevam, curtam e compartilhem aí o vídeo. E vamos junto nessa caminhada aí. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Fé abalada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, já tinha sido ungido rei sobre o povo do Senhor. Mas ainda não tinha chegado o momento de subir ao trono. Por enquanto, ainda era caçado pelo rei Saul, que queria eliminar seu concorrente. Nestes tempos difíceis, muitas vezes Davi foi exemplar em sua confiança em Deus. Em 1 Samuel 26, 22 a 25, lemos que ele poupou a vida de Saul, embora tivesse uma boa oportunidade para tirá-lo de seu caminho. Mas ele disse a Saul: Assim seja a minha vida, de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Mas então Davi perde a coragem. É fácil entender o que ele sentiu. Todos nós sabemos o que é desânimo. O longo período de perseguição tinha desgastado a sua fé. E agora um novo perigo reprimiu a lembrança das ajudas anteriores de Deus. Davi via apenas a mão do inimigo. Não enxergava mais a mão poderosa do seu Deus. Não. Neste momento, Davi não é mais um exemplo brilhante de fé para nós. Mesmo assim, o texto traz algo consolador. Deus permaneceu fiel às suas promessas e, apesar de tudo, levou a vida de Davi ao alvo prometido. Nós também não temos nenhuma garantia de que a nossa fé de hoje se manterá forte amanhã. É preciso exercitá-la diariamente, alimentando-a pela comunhão constante com o Senhor. Pois só assim também poderemos dizer: a tua força seja como os teus dias. Quando o desânimo quiser nos derrotar, não devemos olhar para baixo, mas para cima. Nesses momentos é preciso lembrar de nosso Deus, de seu poder e de sua fidelidade. Mais tarde, Davi também se recuperou. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Deuteronômio 33, 25, 1 Samuel 30, versículo 6. Vamos lá, Leitura agora do livro O Grande Divórcio, capítulo 8. Permanecemos com a nossa fé inabalada no Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, Sem fé é impossível vivermos o sobrenatural de Deus. Sentei-me em uma pedra ao lado do rio. Em toda a minha vida, nunca havia me sentido tão infeliz. Até então não me ocorrera duvidar das intenções do povo sólido, nem questionar a bondade intrínseca da sua terra, mesmo que fosse um lugar onde eu não pudesse permanecer por muito tempo. Na verdade, uma vez já me havia ocorrido que, se as pessoas sólidas fossem tão benevolentes como ouvia alguns alegarem, poderiam ter feito alguma coisa para ajudar os moradores da cidade. Algo mais do que os encontrar na planície. Uma explicação terrível me veio à mente. Se todo o objetivo da viagem fosse zombar dos fantasmas. Mitos e doutrinas horríveis se agitaram em minha memória. Pensei em como os deuses haviam punido o Tântalo. Pensei na passagem do livro de Apocalipse em que a fumaça do inferno sobe para sempre à vista dos espíritos abençoados. Recordei-me de como o pobre Cooper, sonhando que não estava fadado à perdição, soube imediatamente que o sonho era falso e exclamou: essas são as flechas mais afiadas na aljava de Deus.
Da mesma forma que o fantasma cínico dissera sobre a chuva era claramente verdade. Até o gotejo de um galho poderia rasgar-me em pedaços. Eu não tinha pensado nisso antes. Quão facilmente poderia ter me aventurado sob o jorrar da cachoeira. A sensação de perigo que nunca esteve totalmente ausente desde que saí do ônibus despertou com aguçada urgência. Olhei ao redor para as árvores, para as folhas e para a cachoeira falante. Começaram a aparecer insuportavelmente sinistras. Como flechas, insetos brilhantes disparavam de um lado para o outro. Se um deles voasse em minha direção, não me atravessaria? Se pousasse na minha cabeça, não me esmagaria contra a terra? O terror sussurrou no meu ouvido. Este não é um lugar para você. Lembrei-me também dos leões. Sem um plano muito definido, levantei-me e comecei a me afastar do rio, em direção ao lugar onde as árvores cresciam mais próximos umas das outras. Ainda não tinha decidido se retornaria para o ônibus, mas queria evitar espaços abertos. Se ao menos pudesse encontrar um indício de que aquele era um local em que um fantasma realmente poderia ficar, de que a opção não era apenas uma comédia cruel, eu não retornaria. Enquanto isso, prossegui cautelosamente, mantendo um olhar atento. Cerca de meia hora depois, cheguei a uma pequena clareira com alguns arbustos no centro. Ao parar, me perguntando se eu ousaria atravessá-la, percebi que não estava sozinho. Um fantasma mancava pela clareira, mais rápido que podia naquele solo desigual, olhando por sobre o ombro como se alguém o perseguisse. Vi que o fantasma tinha sido uma mulher. Uma mulher bem vestida. Pensei, embora seus traços de elegância parecessem horríveis à luz da manhã. Ela caminhava em direção aos arbustos, porém não podia realmente os penetrar. Os galhos e as folhas eram duros demais. Entretanto, aproximou-se deles o máximo que pôde. Parecia acreditar que estava escondida. Momentos depois, ouvi o som de passos e um dos resplandecentes apareceu. Sempre notávamos aquele som, visto que nós, fantasmas, não fazíamos qualquer barulho ao caminhar. Vai embora! Gritou o fantasma. Vai embora! Você não vê que eu quero ficar sozinha? Mas você precisa de ajuda, replicou o sólido. Se tiver ao menos um vestígio de decência, vai se afastar, objetou o fantasma. Não preciso de ajuda, quero ficar sozinha. Vai embora. Você sabe que não posso andar rápido o suficiente nesses espinhos horríveis para fugir de você. É um horror da sua parte tirar vantagem disso. Ah, não se preocupe, disse o espírito. Vai ficar tudo bem. Só que você está indo na direção errada. É para o outro lado, para as montanhas, que precisa ir. Pode se apoiar em mim o trajeto todo. Não posso carregá-la, de fato. Você não precisará pôr nenhum peso sobre os pés e se machucará menos a cada passo. Não tenho medo de machucados. Você sabe disso. Qual é o problema, então? Ainda não entendeu? Você realmente acha que vou aparecer assim diante de todas aquelas pessoas? Por que não? Nunca teria vindo se soubesse que todos vocês estariam vestidos desse jeito. Amiga, como você vê, eu nem sequer estou vestido. Não foi o que eu quis dizer. Por favor, vá embora. Você não pode nem ao menos me dizer o motivo? Se não entende, não é preciso explicar. Como posso parecer deste jeito perante tantas pessoas com corpos reais sólidos? Seria melhor vagar nua pela terra? Neste lugar todos conseguem olhar através de mim. Entendo, sim. Éramos todos um pouco fantasmagóricos quando chegamos, mas depois passa. Venha, você consegue. Só que eles vão me ver. E qual é o problema nisso? Prefiro morrer. Mas você já morreu. Não adianta ignorar este fato. Então o fantasma exprimiu um som, algo entre um soluço e um rosnado. Gostaria de nunca ter nascido, esbravejou. Por que nascemos? Para a felicidade sem fim, respondeu o espírito. Poderá desfrutá-la a qualquer momento. Mas é como estou dizendo, eles vão me ver. Daqui a uma hora, você não se importará mais com isso. Daqui a um dia, rirá da situação. Você não se lembra de como, na terra, havia coisas quentes demais para tocarmos, mas não quentes demais para bebermos? Assim é a vergonha. Se a aceitar,
Se beber o copo até o fim, perceberá que é muito nutritiva. Por outro lado, se tentar fazer qualquer outra coisa com ela, acabará escaldada. Mesmo? Perguntou o fantasma, fazendo depois uma pausa. Meu suspense foi elevado às alturas. Senti como se meu próprio destino dependesse da resposta. Poderia ter caído aos pés dela e implorado para que cedesse. Sim, venha e experimente, assegurou o espírito. Por pouco pensei que o fantasma obedeceria. Certamente ele se mexeu, mas de repente gritou. Não, não posso. Realmente não posso. Por um momento, enquanto você falava, cheguei a pensar. Mas na hora da decisão, você não tem o direito de me pedir para fazer algo assim. É revoltante. Jamais me perdoaria se sucumbisse. Jamais. Jamais. Além disso, não é justo. Deveriam ter nos avisado, nunca teriam vindo. Agora, por favor, vá embora. Amiga, indagou o espírito, você poderia apenas por um momento pensar em qualquer outra coisa além de si mesma? Já lhe dei minha resposta, retrucou friamente o fantasma, ainda que com lágrimas. Se é assim, só me resta uma coisa a fazer, concluiu o espírito. Para minha grande surpresa, ele levou um chifre à boca e soprou. Tapei os ouvidos. A terra pareceu estremecer desse jeito. Toda a floresta tremeu com a vibração daquele som. Depois, suponho que tenha ocorrido em breve silêncio, embora não tenha percebido, precedendo o barulho de cascos, ao longe no começo, e então mais perto, antes que eu conseguisse identificá-lo bem, e logo tão perto que comecei a procurar algum lugar seguro. Antes de encontrá-lo, porém, o perigo já estava ao nosso redor. Com o rumor de um trovão, uma manada de unicórnios surgiu na clareira. Os menores tinham 2,75 m de altura. Eram brancos como cisnes, exceto pelo brilho avermelhado nos olhos e nas narinas e pelo azul anil que reluzia em seus chifres. Ainda me lembro do barulho estridente da grama macia e úmida sob seus cascos, da quebra da vegetação rasteira, do bufar, do relincho de suas patas traseiras subindo e de sua cabeça com os chifres baixando, como se ensaiassem para uma batalha. Fiquei me perguntando para que batalha real ensaiavam. Ouvi o fantasma gritar e acho que ele fugiu para longe dos arbustos. Talvez em direção ao espírito, mas não sei, pois eu mesmo me assustei e fugi sem me importar por um momento com a dor que sentia sob os pés, e sem ousar parar. Assim, nunca cheguei a ver o fim daquele diálogo. Finalizamos aqui a capítulo 8, né? O Apocalipse citado, Apocalipse capítulo 14, verso 11 e 19, verso 13. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu e nos concede. Obrigado pela força, pela fé, na qual sem a fé a gente não consegue, Pai, passar por nada neste mundo. Não conseguimos suportar as tribulações e nem vencê-las, porque através da fé no Senhor que nós temos esta força concedida pelo Senhor, pelo Santo Espírito. Salve, abençoa, liberte a cada vida que está acompanhando estes capítulos de leitura deste livro. Que Deus abençoe a vida de cada um, derrame a graça sobre cada um, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.